Olá, este é o Humanamente Possível. Que bom estar com todos vocês aqui. Por favor, se inscrevam no nosso canal para nos acompanhar. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, gente do bem, para falar sobre transição de carreira do setor privado para organizações não governamentais e daí para o setor público, com um propósito superior de gestão de pessoas e educação, para mudar e melhorar a vida de milhões de pessoas. Eu tenho aqui o prazer de ter aqui hoje comigo a Beth Tischauer, que não por acaso é uma pessoa que eu conheço há quase 30 anos e que foi minha estagiária quase 30 anos atrás na Visa. Mas a Beth está aqui para nos contar essa história maravilhosa de como de lá para cá ela vem transformando o mundo. Beth, muito obrigado por estar aqui comigo. Imagina, obrigado pelo convite, Leonel. É muito bom revê-la depois de tanto tempo e saber que você continua brilhando. Então vamos tentar entender um pouquinho dessa história. Já adianto aqui que hoje a Beth trabalha no setor público, mas tem uma vida pregressa, maravilhosa no setor privado. Você foi a primeira estagiária da Visa no Brasil, é isso? A Visa naquela época tinha 25 funcionários. Isso. E eu brinco que eu era estagiária do escritório inteiro. Eu fazia tudo que ninguém queria fazer, era eu que fazia. Então eu fazia as apresentações, eu fazia planilha, eu coordenava reuniões. Então assim, eu acabei aprendendo muito na minha carreira, com você também. A minha primeira experiência de trabalho real foi incrível, porque era uma empresa gigantesca e ninguém acreditava que tinha 25 funcionários, né, no Brasil. Então, essa foi a minha primeira experiência profissional. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de Visa, que eu também vou aproveitar para contar algumas histórias e falar, rememorar pessoas maravilhosas. E você, eu lembro que você tinha vindo do exterior, se não me engano, tinha feito alguma formação também fora do Brasil. Na verdade, enquanto eu estava na Visa, eu fiquei afastado durante 4 meses fazendo uma formação, uma especialização em marketing em Berkeley. Okay. Então, ainda assim que eu me formei, um pouco depois que eu me formei, aí a Visa patrocinou a minha ida para os Estados Unidos e eu fiz uma formação, uma especialização em marketing em Berkeley. Fiquei lá 4 meses e depois voltei. E você aqui tinha se formado na GV? E aqui eu tinha me formado na GV. Exatamente. Em administração. Em administração de empresas. O que a Beth está se referindo é o seguinte, tem uma história bacana. Em 95, o mercado brasileiro de cartões se abriu na dualidade. Até então era um mercado muito fechado e a Visa montou um escritório novo no Brasil, trazendo uma pessoa fantástica, o Andrés Espinosa. Aliás, Andrés, um abraço para você. Eu tenho muita gratidão pelo Andrés, Beth. E o Andrés, ele tinha uma cabeça muito bacana, ele contratou um monte de gente nova, tudo garoto. Eu tinha 33 anos, 33, isso, eu tinha 33 anos. Eu lembro que foram contratados 4 diretores executivos. Era eu, o Mário Melo, querido Mário Melo, o querido Gastão Matos e o Fernando Castejon. O Fernando Castejon. Éramos os 4, cada um vindo de uma origem, mas eram 4 garotos, o Fernando um pouco mais velho que eu, o Mário mais novo, o Gastão também, acho que mais novo do que eu, sim, com certeza. E era tudo nessa faixa. E eu aprendi muito ali porque depois usei isso bastante. Quando eu fui para a Smiles, por exemplo, muitos anos depois que eu montei um time, era tudo garoto. Eu só contratava garoto. Fiz o que o Andrés fez e que deu muito certo. E era uma época muito romântica, digamos assim, porque não existia cartão de débito no Brasil, foi na época que a gente trouxe. Não existia chip, né? Era uma luta para ter chip. A maior parte das transações ainda eram manuais. Então, foi um grupo mais ou menos fundador de uma nova era de tecnologia no Brasil, de meios de pagamento, capitaneada pelo Andrés. Nesse contexto, veio você como estagiária, faz tudo. Faz tudo. Não, eu lembro que o Andrés era uma pessoa, eu falava assim, nossa, ele é presidente da Visa do Brasil. E ele era a pessoa mais acessível. E eu acho que isso acabou forjando um pouco a minha forma de gestão, né? Assim, inclusive hoje no meu trabalho, muitos dos meus pares têm suas salas fechadas, né? E eu faço questão de estar na mesma sala dos meus diretos, porque eu acho que isso faz a informação fluir. E eu acho que isso naquela época, a Visa tinha aquele open space, né? Você lembra? Todo mundo ficava na mesma sala. Então, assim, faz com que a gestão fique muito próxima da sua equipe. E isso, para mim, é algo que eu aprendi na Visa. A ser acessível, a ter acessibilidade às pessoas. Então, acho que esse começo de carreira, e tendo acesso a pessoas brilhantes, né? Eu era estagiária, então, do estagiário até o presidente tinha 3 camadas, 4 camadas. Então, assim,
acabou influenciando muito, muito minha carreira e minha forma de gestão. Você ficou quanto tempo na Visa? 18 anos. Ou seja, você foi efetivada, porque eu saí algum tempo depois, porque recebi uma outra proposta, fui para um outro caminho, mas eu sou apaixonado pela Visa até hoje, né? Foi o lugar que me deu a chance na vida, e você ficou. E aí você foi fazendo carreira, sempre no Brasil? Não, eu fiquei, desses 18 anos, 4 anos na Visa do México. Então, eu fiquei 4 anos na área de marketing. Na verdade, eu comecei na área de negócios, né? Comecei com você e com o Mário Melo, que eram os 2 diretores que cuidavam de negócios. E depois eu acabei mudando para a diretoria do Gastão, que era quem cuidava de marketing. E aí acabei fazendo meus 18 anos de carreira todo em marketing. Passei por todas as disciplinas de marketing, desde publicidade, promoções, patrocínios, enfim, fiz toda a minha carreira em marketing. E desses 4 anos na Visa do México. Então, tem essa... eu conheci meu ex-marido, né, meu ex-marido é mexicano, e a gente conheceu aqui, se mudou para lá, e aí continuei na Visa. Depois do México, voltei para o Brasil, continuei na Visa. Então, assim, eu fui, voltei. E seu marido era da Visa também, não? Não, não. E aí você voltou para o Brasil e ficou em marketing aqui? Continuei em marketing na Visa. Continuei em marketing na Visa. Foram os 18 anos em marketing. Foram o primeiro ano e meio foi em negócios, né, atendendo os bancos. E depois passei para a área de marketing e fiquei durante os 18 anos. Teve o Gastão como... É um craque. Um mestre. Ele é um... Gastão, um mestre. É. Fora que é uma pessoa maravilhosa. E é outro que eu acho que acabou desenhando um pouco a minha forma de gestão também. Então, assim, eu tive muita sorte de ter tido pessoas inspiradoras na minha vida e que fizeram com que eu me transformasse nessa pessoa que eu sou hoje. Não foi sorte. Você tem o senso de oportunidade que você soube aproveitar muito bem. Aí, da Visa, o que é que houve? Que ruptura aconteceu aí para mudar? Eu tava na Visa, isso foi em 2014. Na época, o meu filho mais velho, ele tinha 7 anos, né? Eu tenho 2 filhos, o Ale e o Arthur. O Ale é o mais velho, na época ele tinha 7 anos de idade. Um dia ele chegou em casa e falou assim: mãe, eu queria comprar uma máquina de braille para uma criança cega. Aí eu falei, mas da onde essa criança tirou isso? Meu Deus, uma máquina de braille. A gente não tem nenhum cego na família, a gente não tem acesso, né? E apesar da gente sempre incentivar a doação do agasalho e tal, a gente nunca tinha levado eles em algum tipo de organização e tal. Ele falou, não, na minha escola me contaram que tem uma máquina de braille que faz os cegos aprenderem a ler e a escrever, que eles não aprendem a ler e escrever de olho fechado. É uma máquina, parece uma máquina de escrever. E aí eu falei, quanto custa essa máquina? Ele falou, custa R$2.000, isso em 2014, era bastante dinheiro. Ainda é, né? Mas na época ainda era mais. Aí eu falei para ele, não, então tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar as moedinhas, os troquinhos, e quando a gente tiver os R$2.000, a gente compra a máquina para... Então eu queria que fosse um esforço da parte dele. Aí no dia seguinte ele veio, escreveu um bilhetinho assim, e falou assim, ó, eu escrevi aqui um bilhetinho. Na época ele ganhava R$7 por semana. De mesada. De mesada. Era a idade dele, a gente dava o dinheiro da idade. Era assim, cada semana, então era R$7 por semana, ele tinha 7 anos. E aí ele falou assim, mãe, eu vou dar R$50 que ele tinha guardado. Se eu der R$50, você me dá R$50 para eu comprar a máquina? Aí eu falei, tá bom, né? Falei, tudo bem. Aí foi pro pai dele, pai, eu vou dar R$50, você me dá R$50? Tá bom. E aí ele pegou e escreveu uma cartinha muito bonitinha, falando que ele estava tentando arrecadar dinheiro para comprar uma máquina de braille e que ele queria a ajuda das pessoas. Daí ele falou assim, eu posso tirar cópia dessa carta para colocar nas portas do prédio? Uma corrente do bem. Uma corrente do bem. Eu falei, tá bom. Aí tirei cópia, ele colocou embaixo de todas as portas do meu prédio. Ele ligou para todos os meus primos, para todos os meus tios, a minha mãe, o filho dos meus amigos, ligou para todo mundo, enfim. Em resumo, aí ele chegava no elevador, ele encontrava alguém assim, falou assim, oi, tudo bem? Meu nome é Alê, eu moro aqui no 17º e eu estou fazendo uma campanha para arrecadar. Eu coloquei um bilhetinho embaixo da sua porta. Será que você não pode dar? Não tinha um que não dava. Claro. Todo mundo dava. Em 20 dias ele tinha R$5.000.
R$ 5.000. E aí eu liguei na organização que produz as máquinas, que chama Laramara. Sim, claro. E eu falei para eles, olha, é o seguinte, meu filho arrecadou dinheiro suficiente para comprar 2 máquinas de braille, mas eu queria que ele entregasse em mãos, né? Eu acho que tem essa coisa da materialização da ajuda, né? Assim, porque tem muita gente que ajuda, dá dinheiro, deposita na conta e não vê o efeito. Eu falei, para mim é importante que ele veja essa materialização. E aí eles falaram, nós vamos fazer um café da manhã para ele entregar a máquina. A gente tem uma fila de espera de meninos que precisam de máquina e a gente vai fazer ele entregar. E eles organizaram um café da manhã, deu para comprar 2 máquinas e 25 bengalas, então com o dinheiro que sobrou. Convidaram todo mundo que ia receber, né? E aí eu falo que esse foi meu day one, o dia 1 da vida, assim. Porque ele pegou a máquina, entregou na mão de um menino, o Pedro. O Pedro era cego e surdo por causa de uma meningite mal curada num posto de saúde. Ele foi e não diagnosticaram bem, ele foi para casa e ficou cego e surdo, com 5 anos de idade. E aí o Pedro falou para ele assim, Lê, agora eu não preciso mais chegar às 6 horas da manhã na minha escola para fazer minha lição. Eu posso fazer a minha lição na minha casa. Porque ele tinha uma máquina na escola. Sim, entendi. E aí ele falou para mim assim, mãe, que horas eu acordo? Aí eu falei, não, você acorda, né, às 6h30 para poder chegar na escola e tal. Daí ele falou, mas que hora será que ele acorda? Daí eu falei, então, mas agora você mudou a vida dele. Eu falei, agora você entregou. E aí nesse dia eu falei assim, eu não acredito que eu tenho quase 40 anos, né? Na época eu tinha quase 40. Tô fazendo as pessoas gastarem dinheiro com cartão de crédito. E meu filho tem 7 e tá mudando a vida das pessoas. E aquilo entrou em mim de uma forma devastadora, assim. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E aí eu comecei, ainda na Visa, a me envolver com organizações sociais. Foi a forma que eu encontrei, né, naquele momento. E aí eu fui ser conselheira da Make-A-Wish, que é uma ONG, para quem não conhece, é uma ONG que realiza sonhos de crianças que têm alguma doença que coloca a vida delas em risco. Então eu fiquei ajudando a... E ainda na Visa? Ainda na Visa, então fui Aí era um trabalho completamente voluntário, voluntário. complementar à sua atividade principal. Naquele momento aquilo me preencheu de alguma maneira. Eu falei, Claro. pelo menos eu estou devolvendo. E aí fiquei um ano, então 2014 a 2015, mais ou menos, fiquei um ano ali. E aí em 2015, a minha chefe na Visa na época era expatriada, ela era americana, estava no Brasil. E aí ela ia embora, e aí eles me sondaram para assumir a posição dela, ela era vice-presidente de marketing. Falaram, daqui 6 meses ela vai embora para os Estados Unidos, e a gente gostaria de te preparar. Eu já estava 18 anos na Visa, né, para assumir a posição e tal. E aquilo entrou em mim como se fosse uma faca. Eu falei, não é o que eu quero na minha vida. Falei, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Não quero, não... Assim, eu falei, deve ter 70% dos marqueteiros aí que querem essa posição, não é o que eu quero fazer, não tô... E aí eu decidi tirar um sabático. E aí eu falei, e assim, todo mundo fala, né? Na época eu já era divorciada, separada, 2 filhos e tal. E aí todo mundo falou, nossa, que corajosa. Eu falei, nem foi coragem, foi uma coisa que transbordou. Assim. Desespero. Eu não sei. Do bem. Do bem, transbordou de mim. Eu falei, não posso, não é o que eu quero fazer. E aí tirei um sabático, fiquei um ano quase no sabático. Deixa eu te fazer uma pergunta antes aqui. Pergunte. 2014, 2015, nós tínhamos um mercado já muito, muito forte de meios de pagamento no Brasil. Né? Quem você teve que convencer para sair desse negócio? Porque eu imagino, você era uma funcionária de carreira brilhante, uma funcionária, tanto é que tinham te proposto assumir tudo. Como é que você conversava internamente essa coragem, desespero do bem? É que não teve negociação. Não teve... Porta fechada sua. Você não deixava... Não teve negociação. Não foi... era uma coisa realmente muito forte que estava em mim. Eu acho que era um incômodo... Eu brinco assim, que eu cheguei aonde meus pais falaram que eu ia ser feliz. Eu tinha verba para trabalhar, eu tinha equipe, eu viajava de business, eu tinha o melhor seguro-saúde, eu tinha todas as... Claro.
né, um escritório lindo, você conhece o escritório, era lindo, cômodo, mas eu não encontrei aquilo que eu achei que eu ia encontrar quando eu chegasse lá, né. Então não me preencheu. Então não tinha negociação. A negociação já tinha sido feita comigo mesma, assim, durante esse processo desse 1 ano, quando o incômodo nasceu 1 ano atrás, né. Então durante esse ano, acho que a negociação interna já tinha acontecido. E você foi para um sabático. Eu fui para o sabático sem saber o que eu ia fazer no sabático, na verdade. A única coisa que eu sabia é que eu ia continuar ajudando a Make-A-Wish durante o meu sabático. Então, assim, eu ia no escritório, eu ajudava em captação de recursos, eu ajudava em marketing, enfim, ajudava eles de uma forma mais intensa do que eu fazia quando eu estava trabalhando full time, né. E aí, a única coisa que eu decidi no meu sabático, e que eu até agora eu tenho conseguido manter, é que eu nunca mais ia trabalhar num lugar que não tivesse um propósito claro, ou um produto que não tivesse um propósito claro de existir. Mas eu nunca tinha mapeado que eu trabalharia numa ONG. Para mim, muitos produtos ou muitas empresas têm propósitos claros de existir, né, assim, eu brinco, né, eu falo, até cabeleireiro tem um propósito claro de transformar a autoestima das pessoas, né, ou seja, todos os produtos têm Algum propósito. algum propósito, né. E aí, estava acabando meu sabático, e eu acho, assim, que quando você se conecta de verdade com o que você quer, as coisas acontecem. A lei da gravidade. A lei da gravidade, a lei da atração, quando você realmente identifica o que você quer, e aí eu acho que nesse momento tem muitas distrações, porque às vezes o que a gente acha que a gente quer não é o que a gente quer de verdade, né? Eh, Quando você se conecta com o que você quer, as coisas acontecem. Então, foi 100% por acaso. Eu nem tinha começado a procurar emprego ainda, ou seja, estava há 11 meses do meu sabático. Me ligou uma headhunter e falou: "Ó, a gente está procurando uma superintendente para uma ONG". Aí eu falei: "Acho que nem existe isso na mesma frase, ONG, superintendente, headhunter, existe alguém procurando headhunter procurando gente para trabalhar em ONG?". E aí era para uma ONG de educação, que se chama Junior Achievement, que eu na época não conhecia, né, mas fui Uma pesquisar. ONG global. Uma ONG global que está em 120 países, Sim. tem mais de 100 anos da sua fundação. E aí enfim, não conhecia, fui pesquisar as pessoas que faziam parte do conselho, fui pesquisar qual era o propósito, quantas pessoas eu treinava, uma ONG muito grande. Eu fiz as contas, eu falei: "Ó, tudo bem, eu tenho um valor mínimo, nunca seria próximo ao que eu ganhava na Visa, nunca. Mas, eu fiz uma proposta, né, falei: "Ó, o mínimo que eu preciso para viver é isso", eu tinha um nível de vida, meus filhos estudavam em escolas específicas, porque tem esse outro ponto, né, eh, às vezes a gente não quer abrir mão de tudo que a gente Claro. tem, e não é disso que eu falo hoje, né, ou seja, você não precisa abrir mão de tudo que você construiu, Claro. né. E aí deu certo, e aí eu entrei na Junior Achievements, pra cuidar de toda a operação no Brasil, que era uma operação muito grande, na época tinha 27 escritórios pelo Brasil, muito, muito grande. Ele tem os escritórios regionais. Cada estado tem um. Cada estado da ONG tem um escritório regional. Então, Eu lembro quando eu estava na Losango, no Rio de Janeiro. A Losango tinha muitos voluntários na Junior Achievement do isso, Rio. A minha esposa, inclusive, fez muito trabalho lá. é, Mas isso antes de você, porque eu estou falando aqui de por volta do ano 2000, 2001, por aí. a ONG no Brasil foi fundada em 1983. Uhum. Então, ela tem um histórico muito grande e ela trabalha muito com voluntariado. Então, a metodologia da ONG a ONG treina os voluntários das empresas para que eles se transformem em professores dos alunos, né? Em empreendedorismo, educação financeira e preparação ao mercado do trabalho. E é uma aproximação do setor produtivo com a escola, que é muito importante, para que os alunos consigam se inspirar e entender o que existe por trás dos muros da escola, né? E por trás da profissão dos pais, né? Então, assim, hoje em dia, acho que nas escolas, muitos alunos só conseguem sonhar em ser melhor que os próprios pais nas próprias profissões que os pais têm, né? Então, eles não conseguem entender o potencial que existe fora do pequeno ecossistema que eles vivem, né? E às vezes uma pequena intervenção de alguém de fora
Claro, transforma a vida. Transforma a vida. Então, nesse momento, foi o momento que eu me apaixonei pelo poder que a educação tem de transformar a vida das pessoas. Então, foi realmente, assim, para me mostrar que existe uma forma de inspirar esses jovens, de tirar eles da vulnerabilidade através do sonho, através da informação. No Brasil, a Junior Achievement formava quantas pessoas? 350 mil alunos passavam pela organização por ano. Por ano? Por ano. Então, a Junior Achievement no Brasil deve ter já impactado milhões, 3, 4, 5 milhões. Milhões desde a sua fundação. Ela tem programas de curta duração e programas de longa duração. Então, programas de curta duração que são mais ou menos de 4 horas, onde naquele dia na escola não tem aula e chegam voluntários e vão falar sobre carreira, ou vão falar sobre educação financeira, ou vão falar sobre tecnologia, enfim. Tem o dia dos CEOs também. O dia dos CEOs, então, às vezes levam CEOs para as empresas para eles contarem a sua carreira e tal. Eu participei também alguns anos atrás. Acho que você ainda estava lá. Você que me convidou. Sim, eu te convidei. E assim, a inspiração, e muitos desses CEOs vieram de realidades que não são favorecidas. Claro que sim. Então, quando o aluno tenha o contato com alguém que foi da realidade deles e prosperou, isso tem um poder de transformação que muito pouca gente entende o poder que tem essa transformação. Então, assim, durante esse período, eu me apaixonei pelo poder que isso pode ter na vida dos jovens, né? Então, a gente muitas vezes escutou jovens dizendo: eu entrei aqui achando que eu não ia poder ser nada mais do que o meu pai, e hoje eu entendi que eu posso empreender, que eu posso ter meu próprio negócio, que eu posso fazer meu próprio negócio. Então, isso realmente... Quer dizer, é uma tentativa de formação muito pragmática, muito focada mesmo na inserção do mercado de trabalho. Exato. Abrindo oportunidades. Ou tentando abrir oportunidades. É isso. E a metodologia da ONG ela é voltada para o mão na massa. Então, no mundo todo. No mundo Não é que inteiro. existe um programa específico no Brasil, é mais ou menos o mesmo padrão. A gente tem alguns programas tinha alguns programas que foram personalizados aqui no Brasil. Então, tem um programa que tem 100 anos, que se chama Mini Empresa, que é um programa de 4 meses, onde os alunos têm que criar uma empresa dentro da sala de aula. Então, ele tem que eleger um presidente, um diretor de marketing, um de finanças, um de RH, um de produção. Eles têm que arrecadar dinheiro para comprar matéria-prima. Eles têm que produzir a matéria-prima, eles têm que vender o produto, definir o preço, e aí, depois dos 4 meses, eles devolvem o dinheiro para o acionista que investiu na empresa, fecham a empresa, mas eles entendem todo o setor produtivo, né, de como fazer um negócio andar. E esse modelo é um modelo bem artesanal, né? A gente criou no Brasil um programa desse de startup. Então, também como empreender como uma startup, né, que você vai acabar não produzindo, né, tem o artesanal, mas ele vai criar a ideia, como você prototipa a ideia, como você entende. Então, esse é Tupiniquim, esse a gente criou aqui, mas é baseado em todos os conceitos. Mas a filosofia é global. Me diga uma coisa, quanto tempo você ficou lá? 5 anos fiquei na organização. E? Não, foi maravilhoso. Assim, Não, é maravilhoso, porque você está lá ainda, tá vendo no jeito que você fala, Beth. Eu continuo vendendo, assim, a organização por onde eu vou, porque eu acho que assim como a gente estava vendendo a Visa aqui há pouco tempo atrás. Eu acho que todos os lugares que eu passei, assim, nenhum deles, eu olhei para trás, assim, e falei, tomei a decisão errada Claro. Enfim... Eu fiquei lá durante 5 anos, a pandemia foi muito, muito dura para a organização, porque é uma organização que trabalha com materiais didáticos impressos físicos dentro da sala de aula, porque isso muda tudo. Todas as metodologias online são legais, chega mais gente, mas o impacto do olho no olho, o impacto da sala de aula não tem como comparar. De onde vem o funding da organização? A organização sobrevive com um funding de empresas que querem investir em educação, e essas empresas ganham em contrapartida o direito dos seus funcionários
serem voluntários desses programas. Então, e eventualmente acesso a recrutamento. E eventualmente acesso. Então, muitas vezes, por exemplo, esse programa que é o maior, que se chama Mini Empresa, muitas vezes as empresas identificam talentos lá dentro. Fala assim, ó, esse menino aqui na finanças, nunca fez finanças na vida, mas dá para ver que o cara é bom de números aqui. Então, já existiu, a gente não tinha um programa formal de empregabilidade desse programa, mas muitas vezes as empresas identificavam talentos nesses programas e convidavam os jovens a fazer parte. Claro, até porque vai ser um funcionário com a gratidão eterna. Exatamente. A oportunidade que ele tem. E aí, 5 anos... Aí, 5 anos, aí a pandemia foi muito dura para a organização. E aí, em 2021, na verdade, eu fui experimentar startup de educação. Aí já estava apaixonada por educação. E aí fui trabalhar numa startup de educação que se chama Descomplica. E aí, qual que é o propósito dessa organização, né, dessa startup? É democratizar o acesso a universidades através de cursinhos. Ela nasceu, né, um cursinho pré-vestibular a R$19 por mês. Então, como que você... 100% baseado em... Online. Online, claro. 100% baseado em online. Custo muito baixo. Mas com professores dos melhores cursinhos do Brasil. Uhum. Então, você pega um showman, né? Quem já fez cursinho sabe como são as aulas de cursinho. Sim. Você pega esses professores maravilhosos e dá uma aula que é síncrona, né? Então, o aluno entra, pluga lá, entra na plataforma e tem uma aula de biologia daquele professor. Pode interagir na plataforma, fazer perguntas. Além disso, uma série de... uma base de exercícios que eles poderiam fazer, e, enfim... E com enorme escala, porque uma aula vai atingir milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Então, a Descomplica dava acesso às melhores faculdades para quem não podia pagar um cursinho, né? Então, para mim fez muito sentido, né? Assim, era um complemento bem interessante para o que eu imaginava que fosse o futuro desses jovens, né? Então, assim, eles têm que sonhar, né? Então, na Junior Achievement, a gente não conseguia materializar o chegar lá, mas a gente conseguia despertar nesse jovem a vontade de chegar lá, né? E aí, na Descomplica, era um pouco mais materializado, onde você conseguia dar uma ferramenta para que ele conseguisse chegar lá. Então, eu fiquei 2 anos. Startup é uma coisa enlouquecedora. Aí você voltou a ser estagiária da Visa, que carregava o computador, fazia tudo, limpava a mesa, né? Não, impressionante, assim. E o ritmo de startup é uma coisa alucinante, assim. Foi uma experiência incrível. Eu acho que, tendo trabalhado numa grande corporação, né? Onde tinha sempre alguém que fazia por mim, eu pedia para alguém fazer, né? Tinha todas, né? Na startup, não. Você faz sua planilha, você faz a sua apresentação, você apresenta e num ritmo incrível. Então, foi muito interessante para conhecer novas formas de gestão, novas ferramentas de gestão. Foi incrível. Fiquei na Descomplica durante 2 anos. Então, foi realmente uma experiência diferente. Então, até então, já tinha trabalhado em grandes corporações, uma ONG. Eu falo que eu fui do total... tinha dinheiro total para escassez total. Nas ONGs, a escassez é de tudo, né? Então, assim, abundância para escassez. E é impressionante como você se transforma mais criativo na escassez. Claro. Então, isso foi maravilhoso também. Quando eu saí da Visa, que tinha abundância, para ir para a escassez, é uma coisa incrível. O seu cérebro... Tem que ser todo reprogramado. Ele se transforma, né? Então, são novas sinapses o tempo todo para mudar o modelo mental. Exatamente. Tudo bem. Mas aí apaixonou por educação e agora está na educação. E agora, aí, assim, no final de 2022, quando o secretário estava fazendo a sua equipe para começar a gestão em 2023, eu recebi um convite para participar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ah, secretário de São Paulo. Secretário de Educação do Estado de São Paulo. Você hoje trabalha na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Hoje eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Qual é a sua missão lá? Eu fui, então, é uma história interessante, porque eu fui, na verdade, eu entrei na Secretaria de Educação para cuidar
é como se fosse, eu faço um paralelo, como se fosse uma diretoria de operações da secretaria, né? Então, a gente tem hoje 5.300 escolas. Então, vou falar um pouquinho de dimensão para Por favor. que as pessoas entendam o tamanho da dimensão. São 5.300 escolas em 645 municípios. A gente está dividido em 91 diretorias regionais. Então, a gente tem 91 diretorias regionais espalhadas pelo estado. Cada uma dessas diretorias cuida de entre 50 e 100 escolas. E nessas diretorias regionais tem um dirigente regional, que é o chefe dessas 100 escolas, 50 escolas que ele cuida. Eu sou líder desses 91 dirigentes regionais. Então, o meu objetivo é fazer com que eles tenham tudo que eles precisam para poder aplicar as políticas públicas e melhorar a educação dentro das suas 50, 100 escolas que eles gerenciam, né? Ou seja, é menos acadêmico e mais... Gestão. Gestão, produtividade... Índices, resultados, mas tem muito de gestão de pessoas. Claro, claro. Então, assim, dentro desses 91, a gente tem uma diversidade de pensamentos, uma diversidade de conhecimentos. Então, eu tenho que garantir que essas pessoas tenham o que elas precisam para poder gerenciar, porque elas têm, embaixo delas, elas têm uma mini secretaria, né? Cada um desses 91 dirigentes tem uma mini secretaria dentro da sua gestão, então eles têm um pedagógico, financeiro, recursos humanos, cada um tem uma mini empresinha. Além disso, eles são chefes dos diretores escolares. Mas por mais diferença que tenha, aí é claro que numa comunidade dessa deve ter muita diferença ideológica, política, enfim. Mas por mais diferença que tenha, existe um senso comum. Porque essas pessoas todas têm um senso de propósito muito positivo. Todo mundo que trabalha Claro, com educação tem. Claro. E aí seu papel, talvez mais importante, é botar todo mundo na mesma página. É isso, é botar todo mundo na mesma página, mas também equalizar conhecimento, né? Ou seja, então hoje eu trabalho muito com ensinar ferramentas de gestão para essas pessoas. Porque imagina, eu falo para eles, né? Muito CEO de empresa não cuida de tanta gente como vocês cuidam. Claro. Cada um desses 91, né? Então, se você cuida de 100 escolas... E não tem tantos clientes. Se olhar os alunos como... Quantos alunos são nessas 5.000 e... 3,5 milhões de alunos. São Olha. 250 mil funcionários que a Secretaria de Educação tem. Sendo que desses 250 mil, 190 mil são professores. Então, O Brasil é um país incrível. Aqui tudo é superdimensionado. É incrível. Mas, assim, eu brinco que, assim, eu cuido de 91 CEOs. Claro. Porque, assim, quantos CEOs de empresas hoje cuidam de tanta gente, assim, né? Então, são esses 250 mil dividido entre 91 diretorias de ensino. Então, assim, eu fui contratada para gerenciar esses 91 e, com o tempo, eu ganhei algumas outras pastas. Então, em 2023, logo no começo, eu ganhei a pasta de convivência e segurança nas escolas, que é uma pasta que me fez voltar para a terapia. Muito, muito complicada, assim. Acho que é um assunto... A responsabilidade é imensa. A responsabilidade é imensa. E, assim, é muito difícil que a gente consiga resolver essa pasta sem resolver os problemas sociais. Claro. Porque não é porque a criança entra na escola que ela vira um ser de luz. Ela traz tudo que ela vive fora da escola para dentro da escola. Como que você vai? A família inteira vem para a escola. Todos os problemas familiares. Tudo vem para a escola. Claro. Então, assim, e a gente sabe o nível de vulnerabilidade que a gente tem, né, em muitas escolas nossas, assim. Vou dizer, a maioria das nossas escolas vive num ambiente, está inserida num ambiente de alta vulnerabilidade, né? Então, assim, essa é uma pasta muito, muito, muito complicada, segurança, convivência, né? E acho que não é uma pauta só de São Paulo, é uma pasta global. Então, assim, é muito desafiadora essa pasta. Também cuido da parte de educação especial. Então, alunos com necessidades especiais de educação, que também é muito complicado. Os diagnósticos hoje têm crescido muito, né? É bom que as pessoas tenham conhecimento dos diagnósticos hoje em dia,
mas cada vez mais a gente tem que dar suportes especializados e não tem ninguém que diz. Se alguém falar que está preparado, não é verdade. As particulares não estão preparadas, as estaduais não estão preparadas, então a gente está num caminho, né, de como atender esses alunos de educação especial. Ainda um longo caminho. Uma coisa muito positiva é que hoje a gente anda nesse caminho, ou seja, está todo mundo tentando melhorar, porque, sei lá, décadas atrás, infelizmente, essas pessoas não teriam nem viveriam isoladas em casa. É isso. E assim, mas eu falo que se existe um lugar para estar, para quem é apaixonado por educação, é a Secretaria de Estado do maior estado do Brasil. Claro. Porque assim, eu falo que todos os dias eu sei que se um documento sair do meu computador, ele tem o potencial de melhorar a vida de 3,5 milhões de alunos. Você se reporta para o secretário. Eu me reporto para o secretário. Secretário Estadual de Educação. Quem é? O Renato Feder. Renato. É. Tudo bem. Me reporto para ele e assim, ele tem uma visão muito pragmática, né, da educação. A gente está tentando trazer bastante entendimento sobre resultados, sobre índices, sobre como melhorar a educação através da qualidade das pessoas, através da qualidade dos resultados, enfim, do aprendizado, sempre com foco no aluno, sempre com foco na aprendizagem. Então... Ô, Beth, olha só. Primeiro eu quero te dar parabéns. A sua história emociona. Obrigada. Muito mais para quem te conheceu como a primeira estagiária da Visa 30 anos atrás, ou quase 30 anos atrás. Mas nós somos jovens, você ainda tem, né? Nós dois somos jovens, você é um pouco mais jovem. Você é jovem há mais tempo. Sou jovem há mais tempo, mas você ainda tem um longo caminho pela frente. E eu queria fazer algumas perguntas aqui para a gente partir para o encerramento, porque infelizmente nós temos também... Claro. Né? Primeiro, cadê o Alê? O Alê hoje, ele é estudante de medicina, está no 2º ano de medicina. O propósito dele definitivamente é ajudar as pessoas. Desde 6 anos de idade ele fala que quer ser médico. Então, assim, eu falo que ele nasceu com um chip diferente já, né? Todo mundo fala, nossa, parabéns pelo filho. Eu falo assim, ele nasceu assim, querendo ajudar as pessoas, já muito altruísta, né? E, enfim, tenho 2. O meu mais novo é extremamente criativo, é um menino muito ativo. O Ale é mais introspectivo, mais, né? Sim. E assim, então ele nasceu com esse chip de vou ajudar o mundo. Como é o nome do mais novo? Arthur. Arthur tem quantos anos? 12. Tá muito novo. Tá novo ainda. Tá muito novo ainda. E o Ale já está na... 2º ano de medicina. 2º ano. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas... Tem muito boleto para pagar ainda. Em busca do seu propósito, com certeza. Ale, parabéns para você, viu? Parabéns. Sua história é linda, a da sua família é linda. Parabéns mesmo. Manda um convite para a formatura, porque a gente quer estar perto, para continuar apreciando. Muito bem, Beth. Você se olha hoje e se realiza. A educação é sua praia. Na educação, assim, eu me encontrei na educação, mas eu também me apaixonei muito pela gestão de pessoas. Assim, e como... E assim, a educação tem tudo a ver com isso, né? Como você educar e transformar as pessoas para que elas possam prosperar. Mas eu tento levar isso também para minha equipe, para essa equipe de 91 que eu gerencio, né? Como olhar para eles com um olhar de educação também, né? Eu sou apaixonada por fazendo que as pessoas atinjam o seu potencial. Seja na sala de aula, seja na... É só por isso que você está aqui, Beth. É por isso que você está aqui. Esse programa tem esse objetivo. O programa tem o objetivo o propósito, o objetivo de levar pessoas como você para o público inteiro, para todo mundo ter acesso a esse entusiasmo, a esse modo de viver, a esse voluntarismo, enfim. Então, é por isso que você está aqui, propagando o que você gosta de fazer, que é cuidar das pessoas. Você está cuidando das pessoas agora, nesse momento. É isso, eu estou cuidando das pessoas, é isso. Muito bem, Beth. Se você estivesse começando sua vida profissional, alguma coisa diferente hoje? Você faria ou pensaria? Eu não sei, eu sou agradecida por cada um dos passos que eu passei, né? Assim, eu acho que tudo veio na hora que tinha que vir. Assim, eu acredito muito que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Eu não sei se eu tivesse pulado etapas, o que teria acontecido, né? Assim,
graças a Deus, trabalhar numa grande empresa me deu um respaldo financeiro que eu posso para não precisar necessariamente, né? Eu brinco, eu falo que me vender para as grandes empresas, né? Mas eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que estar acontecido. Que bom. Muito bem. Alguma recomendação para pessoas que estão começando, como a ler? Eu acho, assim, porque eu sempre falo para as pessoas ficarem muito atentas em quais são as algemas invisíveis que prendem elas onde elas estão, né? Assim, e eu falo sobre, quando eu falei, né? Quando eu fiz essa mudança de carreira, tinha muitas algemas invisíveis, que eram o salário, o bônus, o viajar de business, o melhor seguro-saúde, mas isso é realmente o que você quer ou é simplesmente uma algema invisível que está te prendendo, assim, né? Então, se conectar com o que você realmente é apaixonado, vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida. Então, essa é a minha principal recomendação para quem está começando. Muito bem. Eu conversando aqui com a Beth. Aliás, antes de encerrar, eu quero dizer, Andrés, um beijo no seu coração. Eu também. A Beth também está mandando esse mesmo beijo. Você mudou a vida de muita gente, e as nossas em particular, né? Dando oportunidade para pessoas jovens com muita vontade de realizar. Então, um beijo no seu coração. E a todos os colegas que a gente citou aqui, o Mário. Foi o Mário que te recrutou. Foi o Mário que me recrutou. Né? O Mário, o Gastão, o Fernando, a todos os colegas nossos daquela época da Visa. Parabéns pelo trabalho que todos realizaram e muito bom. No mínimo, a gente tem a Beth aqui para mostrar que a gente fazia direitinho. Né? É isso aí. Beth, obrigado de coração. Continue brilhando. Imagina. Né? Obrigado mesmo. Tá? Obrigada pela oportunidade de poder contar a história, de poder talvez inspirar alguém, né? Você é a inspiração e a sua vida toda ela, isso aqui foi uma grande lição de vida e de inspiração. Né? A gente pode fazer, pode mudar, pode realizar. O setor público é tão importante quanto o setor privado, ou até mais, porque atinge um nível uma quantidade de pessoas muito maior. A gente precisa todo mundo prestar mais atenção nisso e a gente precisa ajudar. Então, esse é Humanamente Possível. Muito obrigado. Eu falei que a gente ia ter uma linda história aqui hoje. Obrigado por estar aqui de novo e até a próxima.